A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou o balanço dos últimos 12 meses de gestão. As prioridades foram o combate ao crime organizado e à corrupção, a garantia da defesa dos direitos humanos e a proteção ambiental. Vamos aos números. Foram apresentadas 46 denúncias ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, que envolvem 144 pessoas na prática de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e outros crimes. Em média, uma denúncia a cada 7 dias. No período, a PGR também solicitou a abertura de 85 inquéritos para apurar crimes envolvendo autoridades com prerrogativa de foro, com 112 medidas cautelares. Nesse último ano, foram apresentadas mais de 19 mil manifestações aos tribunais superiores, como os pedidos feitos ao relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin. A repórter Érica Picelli acompanhou a coletiva. Vamos ver. Outros pontos importantes desse primeiro ano de gestão de Raquel Dodge como Procuradora-Geral da República também foram apresentados. Em relação à cooperação internacional, foram instaurados 904 procedimentos para cumprir solicitações de assistência jurídica ativas e passivas. Só na Lava Jato foram feitos 69 pedidos a 22 países. Além do combate à corrupção, a proteção dos direitos humanos e meio ambiente e educação foram priorizados, sobretudo em matérias relacionadas a populações indígenas e tradicionais, presos, mulheres, transgêneros e migrantes. Este mandato foi muito intensamente dedicado a não deixar que qualquer pessoa estivesse acima da lei. Mas também foi um mandato dedicado a que as pessoas não estivessem abaixo da lei, que os mais vulneráveis, os abatidos pela injustiça, as crianças e os adolescentes, o meio ambiente não estivesse fora da incidência da lei. A PGR também exerce a função de Procuradora-Geral Eleitoral. Nesse setor, Raquel Dodge tem atuado para garantir o cumprimento da legislação e a igualdade da disputa. Já foram encaminhadas quase 8.600 manifestações ao TSE e 89% dos processos analisados foram aceitos. Também foram expedidas 4 instruções nacionais para orientar a atuação dos procuradores regionais eleitorais nessas eleições. Um dos pontos mais importantes é a recomendação de que são inelegíveis os candidatos condenados pela prática de improbidade administrativa. Definimos algumas teses que aplicaríamos no nosso trabalho nessas eleições. E, nesse momento, a tese que o Ministério Público Eleitoral adotará para promover o que for necessário, e o que for necessário é o ressarcimento, no nosso entendimento, é o ressarcimento dos cofres públicos, do dinheiro do fundo de campanha utilizado por candidato inelegível, será feito. O sarampo havia sido erradicado em 2016, mas um novo surto da doença colocou o país em alerta. Uma audiência pública em Brasília reuniu o Ministério Público e autoridades de saúde para saber por que essas doenças batem novamente à porta do brasileiro. Brasil, década de 60, um período marcado por mudanças históricas do nosso país. Naquela época, o Brasil conhecia a força devastadora do sarampo, que era a principal causa de mortalidade entre crianças com até 1 ano de idade, e da poliomielite, causadora da paralisia infantil. Mas com o avanço da ciência e da tecnologia na época, o governo conseguiu controlar e até erradicar essas doenças. Brasil, 2018. De forma inesperada, o país vive mais uma vez um surto de sarampo. Com ele, também a ameaça do retorno da paralisia infantil. Mas por que será que depois de tanto tempo essas doenças voltaram? Muitas das pessoas que hoje deveriam levar seus filhos para vacinar não viveram esse momento dessas doenças. Então não reconhecem essas enfermidades como um risco concreto, um risco real. Dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que até 10 de setembro, 1.673 casos de sarampo foram confirmados em todo o país, com 8 óbitos.
1.326 só no Amazonas, onde 4 pessoas morreram, e 301 em Roraima, que também contabiliza 4 mortos. Eu acho que o brasileiro tem um pouco de medo de vacina, ainda é aquela coisa do tempo de Oswaldo Cruz, né? Preocupado com o número de casos de sarampo no Brasil, o Ministério Público Federal promoveu uma audiência pública com representantes do Ministério da Saúde e de secretarias municipais e estaduais de saúde. É bom ficar atento. Além dos bebês, os adultos que não tomaram vacina quando crianças também precisam se imunizar. Quem tem mais de 26 anos e nunca teve a doença deve procurar um posto para tomar a vacina. Pessoas com até 29 anos devem tomar 2 doses. De 30 a 49 anos, uma dose apenas basta. Quem tem mais de 50 anos não precisa se vacinar porque provavelmente já teve contato com o vírus. É preciso que a população entenda, né, que mesmo a doença que foi eliminada, ela precisa continuar sendo vacinada porque ainda existe a doença, infelizmente, em outros países. E após o fechamento da nossa reportagem, o Ministério da Saúde divulgou nota oficial informando que o Brasil bateu a meta de vacinação de crianças menores de 5 anos contra a poliomielite e o sarampo. Segundo o balanço divulgado, a cobertura vacinal para a polio atingiu 95,4% e a de sarampo, 95,3%. Alguns estados que ainda não chegaram na meta programada prorrogaram a campanha. E o Interesse Público fica por aqui. Para rever o programa, acesse youtube.com/tvmpf. Para entrar em contato com a gente, o e-mail é pgr-interessepublico@mpf.mp.br. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!